Hoje a aula será sobre a história da lavoura açucareira e a mão de obra escrava no Brasil. Vamos começar. Bem, temos 3 perguntas-chave acerca da história do Brasil. Temos aqui, olha na tela. Por que o açúcar foi escolhido para ser plantado na colônia portuguesa? Como se produz açúcar? Por que o negro foi escolhido como mão de obra escrava? Então, a aula de hoje vai se basear nessas 3 perguntas para a gente. Então, se liga aí. Por que o açúcar foi escolhido para ser plantado na nossa colônia? Ora, um clima tropical, extremamente quente, o solo favorável, chamado de massapê, claro, o comércio extremamente lucrativo. Naquela época, a galera pensava, o que é que se podia plantar que desse muito dinheiro? O açúcar. E Portugal já conhecia as técnicas de produção de açúcar que já fazia em algumas colônias africanas, sobretudo na Ilha da Madeira, que é próximo do continente africano. Pois então, produto escolhido, a gente tem aqui o modo de plantação, que é chamado de plantation. Ora, plantation seria o mel da cana-de-açúcar, monocultura, escravidão e latifúndio. Você observando aqui, ó, esse desenho que nós temos, observe que é o pacto colonial ou monopólio comercial, que seria a exclusividade da colônia para a metrópole. Pois então, quando a gente pensa no modo de produção de açúcar, você pode observar essas categorias para a gente. Observa, aqui no nosso canto da tela esquerda superior, você observa a lavoura, monocultura, temos a cana sendo cortada por escravos africanos, é transportado para o que supostamente seria o engenho, nessa parte do canto direito. E aí, claro, o processo seria, primeiro, a moenda. Observe que essa moenda ela tem bois para movê-la. Depois, temos dentro dessa casa, no cantinho, nessa parte aqui, ó, uma parte chamada Casa da Caldeira. E aí, ó, uma coisa importante, não é só escravos que participam da produção. Você tem também o mestre do açúcar, que é uma pessoa branca, que vai controlar todo esse processo. Chegado ao ponto do melaço, é colocado dentro desses barris, que é chamada de purga. E aí, claro, você fecha o modo de produção do engenho, que vai passar em média 7 dias, até sair o famoso pão de açúcar, que está sendo representado aqui no canto esquerdo da nossa imagem, e após isso é colocado para ser batido e transformado em pó. Daí é ensacado e colocado nos navios. Observe que essa postura de engenho colocada nessa imagem, ela mostra no canto esquerdo superior a casa grande. Lembrando que nem sempre a casa grande era uma grande casa. Aqui está mostrando um grande engenho. E ao fundo você tem aí uma igreja representando o mundo católico dessa época. Olha, esse aqui é um engenho grande, modesto. Mas quando você olha para essa outra imagem aqui, observe que o início da moenda não era tão majestoso como a gente viu aquela, que era movida a animal. Dessa imagem, nós já temos a queda d'água, e a de baixo, essa moenda móvel, ela ganhava um nome carinhoso, que era trapeixe. E aí você tinha o modelo de escravidão. Vale lembrar também que o indígena foi escravizado. E aí, claro, essa imagem representa todo o processo colocado para os indígenas. Se liga, aqui nós temos o corte da cana-de-açúcar, o transporte para a moenda, que era força humana, a casa da caldeira, enchia os barris, que era a purga, e o posterior transporte dela pelos indígenas. E aí, claro, esse mundo açucareiro cresceu de modo fantástico. E aí a gente pode observar nesta imagem como seria um verdadeiro engenho. Olha aí quantas coisas você tem que identificar sobre essas imagens. Eu vou comentar algumas para que a gente seja breve. No canto esquerdo, observe que você tem o processo de monocultura, só cana-de-açúcar plantada.
Depois que ela é cortada, é levada para essa parte da moenda. Aqui você tem uma casa só que é moenda, caldeira e purga. E aí, claro, no centro do empreendimento, a casa do senhor de engenho. Ao lado você tem a senzala. Aqui a igreja, essa igreja vale chamar a atenção. Essa frente, ela foi feita depois, que era para os escravos assistirem às missas daqui. E no canto, lá em cima, o número 9, representando a casa dos senhores livres, que vai ajudar o senhor a movimentar todo esse engenho. Pois então, agora a nossa pergunta se volta. Se a mão de obra era indígena, por que ela passa a ser africana? Ora, então, temos aqui 5 grandes motivos que explicam isso. Primeiro, o comércio lucrativo. Temos aí o rei com 2 grandes economias, uma voltada para o açúcar e a segunda voltada para a mão de obra escrava africana. Temos o jesuíta não protegia o africano, só protegia o indígena. Você deve lembrar que na Europa ocorria uma briga entre católicos e protestantes, e quando os católicos vieram para o Novo Mundo, eles entenderam que poderia achar um novo grupo de cristãos, os novos cristãos. Claro, um terceiro ponto importantíssimo é que os africanos, já conheciam as técnicas de produção, e aí facilitava bastante no manuseio, tanto na agricultura quanto na produção de açúcar. Eles não ficavam doentes com frequência. Ora, cuidado para não cair no mito de que o índio ele é mais fraco, ele é mais preguiçoso. Ora, devido à frequência, melhor dizendo, devido ao contato frequente entre europeu e africano, as doenças circulavam há bastante tempo e já eram conhecidas de diversos grupos, coisa que não havia aqui na América. Daí a facilidade com a circulação de doenças, que foi utilizado também como guerra biológica. E claro, o africano sofria todo um processo para desencorajá-lo a fugir. Fugia. Tanto é que temos a formação dos quilombos. Agora não era com tanta frequência como os indígenas. E aí nós temos essa mão de obra sendo escolhida. Não foi à toa, não foi por acaso. Foi algo pensado principalmente por causa do primeiro tema, que é comércio lucrativo. Pois então, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Devemos lembrar como era a sociedade naquela época. Era uma aristocracia rural. Você tinha o senhor açucareiro, senhor de engenho, que quase não havia mobilidade social, os trabalhadores e religiosos, e a base, que era os escravos. Pois então, algumas características sobre a sociedade. Ela era um modelo patriarcal, isto é, o homem manda em tudo. Era uma sociedade extremamente rural, já que tudo rodava em torno do engenho. Uma sociedade escravocrata, baseado sobretudo na mão de obra africana e, como nós já falamos, fraca mobilidade social. Bem, galera, essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.